Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Em publicação recente em periódico do Grupo Nature, pesquisadores brasileiros mostram como, no Brasil, a legislação referente a alimentos de origem animal atua para a exclusão de pequenos produtores do mercado formal. Isso traz uma série de problemas, como insegurança alimentar, desigualdades estruturais e obstáculos ao desenvolvimento regional. E quem está comigo hoje para comentar sobre os desafios dos pequenos produtores e possíveis caminhos para mudar este cenário é um dos autores do artigo, o professor Naman Nogueira Silva, docente do Centro de Ciências da Natureza do campus Lagoa do Sino da UFSCar. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Ciência UFSCar. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Oi, Adriana, boa tarde. Sou eu quem agradeço o convite para participar e debater esse tema que é muito central para o desenvolvimento dos pequenos produtores. Com certeza, para nós também é uma honra recebê-lo por aqui para falar desse tema que é tão importante. Professor, a compilação de dados feita aí por vocês no estudo, ela mostra que apenas 5% dos produtores de alimentos de origem animal no Brasil conseguem atender às exigências para atuação no mercado formal, então aí de carne, ovos, mel, pescado, leite e seus derivados. Ou seja, 95% atuam ainda na informalidade. Por que isso acontece? Então, Adriana, primeiro é importante a gente entender que todo produtor de alimentos no Brasil, ele precisa ser inspecionado por uma autoridade sanitária, seja ela do município, do estado ou do governo federal. E essa inspeção sanitária ela é essencial para garantir a segurança, né, dos alimentos que nós consumimos. Isso não é, digamos assim, um assunto de debate. O mundo inteiro pratica esse tipo de inspeção, né, de controle da qualidade dos alimentos. Então, isso é comum. Agora, o problema no Brasil, né, ele, para ser entendido, nós nos debruçamos aí sobre a legislação brasileira, tentando entender o que acontecia. E eu acho que a explicação para isso, ela vem de quase um século atrás. Na verdade, nos Estados Unidos, no começo do século passado, no século XX, criou-se, né, mecanismos para o controle sanitário dos alimentos, aplicando-se barreiras sanitárias muito restritas, muito rigorosas, né, para todos os tipos de produtores. E qual foi a consequência disso lá nos Estados Unidos? Foi que os pequenos, a grande maioria, não tinham condições de se adequar a essas exigências sanitárias, que eram demasiadamente rigorosas, porém grandes produtores conseguiam. E foi isso que deu origem, na verdade, às multinacionais americanas na área de alimentos. Bom, então isso foi por volta da década de 20. Aqui no Brasil, em 1950, foi aprovada uma lei que estabeleceu esse controle sanitário dos alimentos de origem animal, né, e colocando as mesmas regras para todos os produtores. E essas regras vigoraram até agora recentemente, em 2017. Então, ou seja, para uma multinacional ou um pequeno produtor artesanal, né, obter esse alvará, essa licença sanitária de produzir alimentos, as regras eram as mesmas, o que é muito injusto, né, porque as condições de cada um são diferentes. Então, esse é um primeiro fator que explica essa grande informalidade no setor de alimentos de origem animal no Brasil. Mas, paralelamente a isso, nós não só fomos, digamos assim, um pouco cruéis, né, em relação às diferenças de cada um desse tipo de produtor, os grandes e os pequenos, mas nós fomos além. Na nossa legislação, ela restringe a comercialização desses produtos ao local onde ele foi inspecionado. Então, ou seja, se um produtor tem inspeção do município, ele só pode vender no município. Se o produtor foi inspecionado pelo estado, ele pode vender no estado todo. E se for inspecionado pelo governo federal, ele pode comercializar no país todo e até exportar. Então, ou seja, além de eu criar barreiras sanitárias, que não eram adequadas à realidade dos pequenos, eu também restringi o nível de comercialização. E qual que é a injustiça disso? Digamos, se as regras sanitárias eram as mesmas, né, você imagina, um produtor no município, ele produz, faz tudo certinho, né, ele tem um alvará da prefeitura,
mas ele não pode vender no município vizinho, enquanto as empresas grandes, seguindo as mesmas regras, podiam. Então, ao longo do tempo, né, e esses fatores provocaram, digamos assim, essa alta taxa de informalidade, somada ao fato de que mais de 60% dos municípios brasileiros não têm um serviço de inspeção no município. Ou seja, as regras sanitárias são demasiadamente rigorosas com os produtores, pelo menos eram. Há uma barreira comercial que vincula a comercialização somente ao local onde o produtor obteve o selo, né? E, além disso, as cidades não oferecem esse serviço para o pequeno produtor. Então, a consequência global é essa informalidade que nós observamos de 95%. Certo, professor, o cenário a gente vê que ele fica bastante injusto mesmo, né? Porque ao permanecerem aí nessa ilegalidade, à margem dos sistemas regulatórios, esses pequenos produtores, eles têm uma série de prejuízos, e não só para eles, inclusive, mas também ao ambiente e a toda a sociedade. Quais que são esses prejuízos? Olha, Adriana, a gente tem que pensar, acho que no primeiro momento, em termos de saúde pública, certo? Um alimento que não é seguro, ele pode trazer uma série de prejuízos aos cidadãos, né? Até, a gente pensa, um jovem, ele pode até ser resistente, digamos assim, a uma doença que seja veiculada por alimento, né? Mas esses alimentos também são dados a crianças, a idosos, a pessoas com estado de saúde debilitado. Então, pode levar a um agravo do estado de saúde dessas pessoas. Isso é muito sério, né? Então, tem que haver esse controle para que se garanta, né, a qualidade do alimento, a segurança do alimento e, consequentemente, a saúde do cidadão. Ao mesmo tempo, né, o que acontece? A gente observou também em estudos recentes do Brasil que o êxodo rural está vinculado a essa falta de formalização dos empreendimentos rurais no Brasil. Ou seja, os filhos não veem perspectiva nas atividades que os pais desempenham no sítio, né, na fazenda, no meio rural, e com isso vão embora para a cidade. Além disso, não se gera emprego formal, né? Um outro ponto muito importante hoje em dia, que tem crescido muito, que é o turismo rural e gastronômico, não é fomentado, e essas, digamos, deficiências estruturais se mantêm. Somado a isso, tem um ponto importante de ser levantado, que é a questão do abate clandestino. Então, pense comigo, mais de 60% dos municípios brasileiros não têm um serviço de inspeção, né, de produtos de origem animal. Logo, como é feito o abate nesses municípios, né? A gente tem dados do CPEA, da USP, que mostram que a taxa de informalidade, né, no abate clandestino é de aproximadamente 10% a 15%. E nós temos, só como alguns números aqui para ilustrar, nós temos mais de 30 milhões de bovinos sendo abatidos anualmente. Então, ou seja, nós temos alguma coisa no Brasil em torno de 5 milhões de bovinos que são abatidos sem controle sanitário algum. Isso é muito sério, tanto em termos de bem-estar animal, né, quanto também em termos de poluição, porque onde são jogados ou descartados esses restos animais, né, após o abate? Ossos, material intestinal, tudo isso. Na verdade, em valetas, rios, você tem um problema também sob o ponto de vista animal, de bem-estar animal e ambiental. Certo? Então, assim, os problemas são vários, né, é um somatório disso tudo. Exatamente, e é importante a gente mostrar, inclusive, que isso não é só, né, um problema, um prejuízo ali do pequeno produtor, mas para todos nós, né? E recentemente o governo federal ele até criou mecanismos aí para amenizar esse cenário, mas esses mecanismos eles não equacionam exatamente o problema. Queria que você comentasse aqui um pouquinho para a gente quais que são esses mecanismos e, na verdade, por que eles não são assim tão eficazes? Porque eu entendo que mesmo com a existência deles, essa taxa continua alta, né, dos pequenos produtores aí nessa informalidade. Então, Adriana, de fato, foram criados 2 mecanismos recentes que tentam melhorar essa situação para os pequenos produtores. Esses mecanismos são os chamados SISBPOA, que é Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e o selo ART. Esse SISBPOA, ele é um mecanismo fornecido pelo governo federal, que permite aos serviços de inspeção dos produtos de origem animal dos estados e dos municípios pedir uma equivalência com o serviço federal, certo? E a partir dessa equivalência, né, os produtores que desejarem, né, podem vender seus produtos em todo o território nacional. Mas qual que é o problema disso? Se grande parte, na verdade, a maioria dos municípios brasileiros ainda não apresenta um serviço de inspeção municipal,
esse sistema CISB-POA continua fora do alcance da grande maioria dos produtores de alimentos de origem animal no país, certo? E, ao mesmo tempo, também que as leis, né, que estabelecem essas desigualdades estruturais, elas não são alteradas. Então, isso ainda permanece fora do alcance de muitos produtores, né? E ainda que, digamos, um município implemente esse serviço de inspeção, nada garante que ele vai caminhar para essa equivalência com o governo federal. Então, esse sistema fica fora da governabilidade do produtor. E já o selo arte foi sancionado recentemente, em 2018, e ele é voltado para produtos de origem animal que sejam cumulativamente tradicionais e artesanais. Com o selo arte, a ideia é o seguinte, é que para produtos tradicionais, daí não são todos os produtos de um produtor, por exemplo, um produtor de queijo artesanal, e o queijo dele é tradicional, né? Então, ele vai poder conseguir o selo para o seu produto, mas não para os demais, para um iogurte, para um doce de leite, em tese ele não deveria, porque esse selo vem para poder valorizar esse produto tradicional. E o que acontece com o selo arte, né? Uma vez que o produtor recebe alguma inspeção oficial, ele pode requerer, junto à autoridade sanitária do estado de origem, esse selo arte. E esse selo arte permite o produtor comercializar esse produto nos demais estados, né, em quaisquer municípios da nação, correto? Mas ainda assim existem problemas. Por exemplo, no estado de São Paulo, né, que é onde nós estamos. O estado de São Paulo só aceita fornecer o selo arte para quem está vinculado a um tipo específico de inspeção do próprio estado de São Paulo. Contrariamente ao que diz o governo federal, porque o governo federal estabelece que, mesmo um produtor que seja fiscalizado pelos municípios, ele pode requerer esse selo arte. E no caso do estado de São Paulo, isso não é aceito. O produtor deve estar necessariamente vinculado ao serviço do estado. Então, né, tudo isso para demonstrar que existem mecanismos, né, mas esses mecanismos ainda estão fora do alcance da grande maioria dos pequenos produtores. Tanto é que, somando os produtores que usam ou o sistema CISB ou o selo arte, nós temos na totalidade aproximadamente uns 600, 700 produtores, dentro de um universo, né, que foi diagnosticado aí durante o Censo Agropecuário do IBGE de 2017, de mais de 300 mil produtores. Então, ainda é muito pequeno. Exato, professor. É um universo muito pequeno mesmo, né? De 300 mil, 600 usam um desses mecanismos. Então, assim, a gente tem avanços, mas na prática essas dificuldades, infelizmente, persistem aí, né? E com base aí em todos esses dados que vocês mostraram para a gente no artigo, que você comentou aqui no podcast, desse cenário tão desafiador, eu queria saber, então, quais que vocês consideram que sejam os possíveis caminhos para uma mudança de cenário, que eu entendo que é algo que também demanda tempo e demanda muito esforço, né? Algo que talvez a gente não consiga imediatamente, mas alguns passos precisam ser dados aí para esse cenário de algum jeito mudar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que é muito importante que haja o apoio do legislativo, né? Porque, na verdade, tudo isso é baseado em leis, e essas leis só podem ser aprovadas no Congresso Nacional. Mas isso é um processo lento, todos nós sabemos bem. Então, no momento, o que há, né, de alcance dos produtores, o que pode ser feito? São esses sistemas alternativos, tanto o CISB-POA, né, quanto o selo arte. É importante ressaltar também que hoje em dia, né, na verdade, desde 2006, os municípios brasileiros podem montar consórcios públicos, né, com finalidades específicas. Então, é possível montar um serviço de inspeção de alimentos de origem animal, fazendo consórcio com demais municípios, e com isso, o custo de manutenção desse serviço, ele é rateado entre esses municípios que compõem o consórcio, né? Lembrando que, para que esse serviço funcione, é essencial ter a presença de um médico veterinário, de um técnico em agropecuária, como auxiliar de inspeção, de pessoal para o trabalho administrativo, de veículo. Então, digamos assim, a realização, né, a organização desses consórcios é um passo importante. E fazer o uso do sistema CISB-POA e selo arte, que é o que nós temos ao nosso alcance hoje. Agora, para o futuro, o que é importante, né? Na verdade, o que a gente propõe no artigo que foi publicado agora recentemente, que você mencionou, é que haja um novo marco regulatório para esse setor. E nesse marco, né, a ideia é separar essa pequena produção, em pequena escala, familiar, da produção industrial. Mas sem, com isso, né,
colocar barreiras comerciais que restringem aí a comercialização dos produtos aos locais onde eles forem inspecionados. Lembrando que isso é exclusivo para produtos de origem animal, né? Qualquer outro bem manufaturado no Brasil, você obteve todo, né, o seu, digamos, a sua autorização de funcionamento, você pode vender para o país todo. Então, assim, esse marco regulatório seria um passo importante, a gente entende que é mais lento, mas é essencial lutarmos para que isso aconteça em algum momento, né? E um outro passo que também poderia ser dado dentro da Câmara, né, Federal, seria pelo menos alterar a legislação atual de forma que não haja mais o impedimento de comercialização de produtos, né, de origem animal que são inspecionados pelas prefeituras, mas dentro de um mesmo estado, correto? Porque, no fundo, a Constituição Federal estabelece que todo comércio entre estados do Brasil é objeto de regulação por parte do governo federal. Mas se pelo menos nós conseguíssemos quebrar essas barreiras dentro do estado e obedecendo perfeitamente a Constituição Federal, nós já conseguiríamos aí ter digamos, um fomento muito grande à criação de novos serviços de inspeção e a formalização desses produtores. Então, em resumo, é isso, né? No curto prazo, fazer o uso do sistema que está ao nosso alcance, CISIPOA e Selo Arte, e talvez contando aí com os consórcios, e no futuro mudar a legislação de forma que essas barreiras sejam eliminadas da legislação brasileira. Perfeito, professor Naman. A gente tem um longo caminho aí pela frente, mas estudos como o de vocês, eles nos ajudam, inclusive, a enxergar o cenário exatamente como ele é e buscar por mudanças, que é, inclusive, o que vocês recomendam aí no final do artigo, né? Professor, eu queria te agradecer, muito obrigada aqui pela nossa conversa de hoje e também te parabenizar pelas pesquisas realizadas até o momento. Nossa, Adriana, sou eu que agradeço pela oportunidade, e é sempre um prazer contar com o apoio do setor de comunicação social da universidade, e contem comigo sempre. Muito obrigada, professor. O estudo foi publicado em artigo científico na Nature Food e o link direto está disponível no portal da UFSCar em www.ufscar.br. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.